Oi, pessoal. Eu sou a Marisley, né? Marisley Angélica de Paula. Sou profissional de educação física. Sou empreendedora de joias de prata e estou trabalhando com finanças também. Eu vim aqui para estar falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Do autor Dal Garnier. Essa é a terceira parte do livro, tá? Para não ficar muito longo e muito cansativo, eu dividi em quatro partes o livro, tá? E aqui são os pontos mais importantes do livro que eu tô trazendo. Aqui a gente parou nessa parte, ó, são várias histórias, né? Que o autor conta, tudo assim, muito na prática, o que é muito legal, né? Porque fica um livro gostoso de ler. Então, para quem não quer ler o livro e quer pegar o resumo, as partes mais importantes eu tô sintetizando, tá bom? Aqui eu vou falar de Barbara Anderson, né? É uma história que eu vou contar todo verídica, tá? Barbara Anderson trabalhou num banco lá de Nova York, estava disposta a mudar para Phoenix, lá na Arizona, devido à saúde do filho dela. Empregando os princípios que ela havia aprendido no treinamento, ela escreveu a seguinte carta e a enviou a 12 bancos da Phoenix. Olha para você ver como que é uma carta assim bem feita, bem trabalhada de acordo com os estudos que ela fez, né? Olha só. Porque a gente não tem que ver o nosso lado, falar na carta o nosso lado. Ah, porque meu filho tá doente. Não, ninguém tá interessado em saber disso, infelizmente. As pessoas, as empresas estão interessadas em saber o quão você vai ser importante para o crescimento da fábrica, né, e tudo. Isso aí que eles estão preocupados. Então ela escreveu uma carta baseada nisso, né, o que vai ser importante para a empresa, né, importante para o outro e não o que vai ser bom para ela. Olha só como que é super interessante. Ela escreveu assim: Prezado Senhor, meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco que cresce tão depressa quanto ao do Senhor? Tendo trabalhado em várias funções no Bankers Trust, que é uma companhia de Nova York, o que me propiciou alcançar o meu atual cargo de gerente de agência, eu adquiri muita experiência e habilidade em todas as fases bancárias, incluindo relações com depositantes, créditos, empréstimos e administração. Estarei de mudança para a Phoenix no próximo mês e eu tenho certeza que eu posso contribuir para o seu crescimento e rendimento. Estarei em Phoenix no dia 3 de abril e gostaria de ter a oportunidade de mostrar ao Senhor de que modo eu poderei colaborar com os objetivos do seu banco. Atenciosamente, Barbara Anderson. Olha para você ver, tanto que ela foi inteligente, né? Aí o que aconteceu em relação a essa carta? 11 dos 12 bancos que ela mandou a carta, né, convocaram ela. Então, 11 dos 12 bancos que ela mandou a carta, ela foi chamada para uma entrevista. E ela pôde ainda escolher qual banco que ela queria, né? Aí como que foi? A senhora Anderson não mencionou o que ela queria, mas escreveu de que modo ela poderia ser útil, enfocando não as necessidades dela, mas a necessidade deles, né? A necessidade do banco. É isso que você tem que pensar. Você tem que ver o que você vai poder ajudar o local que você quer trabalhar e não pensar nas suas necessidades, entendeu? Eu achei muito interessante. Vendedores, agora vamos falar sobre os vendedores. Vendedores estão desanimados, fadigados e mal pagos. Por quê? Porque eles estão pensando apenas no que eles querem. Não compreende que nem eu e nem você quer comprar coisa alguma.
Mas nós estamos eternamente interessados na solução dos problemas. Vendedor tem que mostrar como seus serviços ou mercadorias podem ajudar-nos a resolver os nossos problemas. Aí fala aqui, o mundo está cheio de pessoas assim, exploradoras e que só olham para si. Por isso, é raro o indivíduo que desinteressantemente procura ser útil aos outros, desfruta enormes. As pessoas que são assim, né, desinteressadas, elas procuram ser úteis aos outros, elas desfrutam enormes vantagens, né? Olha para você ver o tanto que é interessante a gente analisar por esse lado. Encontra pequena concorrência, né? Porque você faz um diferencial, né? Por isso que você encontra uma concorrência pequena, porque você é um diferencial. Você precisa ser diferente dos outros e parar de pensar só em você. O En Yang disse: o homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender as maquinações dos seus cérebros, não precisa ter preocupações acerca do que lhe reserva o futuro. Olha só, vou ler novamente. O homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender as maquinações dos seus cérebros, não precisa ter preocupações acerca do que lhe reserva o futuro. Olha para você ver que interessante, né? A forma de pensar diferente, né? A mente sábia, como que é importante, como te ajuda muito nos negócios a ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa diferenciada. Considerar o ponto de vista alheio e despertar no outro um desejo de possuir algo não deve ser entendido como uma manipulação, porque não é. A menina, ela não comia quase nada, que é uma história, tá, pessoal? A menina não comia quase nada e a mãe a deixou fazer o próprio mingau, que era um mingau de aveia, e a criança tomou 2 pratos de mingau. Ela não queria tomar. A mãe dela deixou ela fazer e pela criança ter feito o mingau, ela tomou 2 pratos. Olha para você ver a psicologia usada. O tanto que é interessante. Tem mais outro fato aqui que eu achei muito interessante. O menino fazia xixi na cama e o pai levou a criança à loja e deixou que a criança conversasse com a vendedora e escolhesse a cama que ele queria, como faz os adultos. E ele comprou um pijama igual a do pai. Não fez mais xixi na cama. Tá vendo como é interessante essa psicologia utilizada? Às vezes, em vez de você ficar brigando com a criança, discutindo, você pode usar essa psicologia e conseguir as coisas com muito mais facilidade. Desperte um forte desejo nas pessoas. Agora aqui é um resumo, tá? Técnicas fundamentais para você lidar com as pessoas. Primeiro princípio, não critique, não condene e não se queixe. Segundo princípio, aprecie honestamente e sinceramente. Terceiro princípio, desperte um forte desejo nas pessoas. Agora, 6 maneiras das pessoas gostarem de você. Faça isso e você será recebido em toda parte. O cachorro dá amor de forma desinteressada. Olha para você ver, até um animal irracional dá grande exemplo para a gente, né, que é o cachorro. Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. As pessoas não estão interessadas em mim e nem em você. Elas estão interessadas nelas mesmas. Pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. Qualquer momento do dia, elas
Elas estão interessadas nelas mesmas. Adler disse: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Olha aí. Olha o perigo de você estar pensando só em você e não pensar nos outros. Agora mais uma história. Um vendedor de produtos da Johnson & Johnson sempre cumprimentava todos os funcionários do estabelecimento antes de falar com o dono do estabelecimento. Primeiro ele cumprimentava todos os funcionários, depois que ele ia falar com o dono. Será por que isso, né? Vamos entender o porquê. Quando foi falar com o dono, o dono disse que não tinha interesse mais nos produtos dessa marca que ele vendia, porque eles não estavam privilegiando os pequenos comércios, só os grandes comércios. Aí o vendedor agradeceu e foi embora, mas resolveu voltar para explicar o porquê disso. Quando o vendedor voltou, o dono o comprou o dobro do que comprava antes. Sabe por quê? Porque o funcionário lá do local que ele queria o emprego, queria vender, porque o funcionário de lá o funcionário que trabalhava com solda falou que esse vendedor era uma ótima pessoa, pois ele sempre cumprimentava todos e dava atenção a todos. Por isso, o dono resolveu voltar e comprar dele. Olha para você ver. O funcionário que fazia solda lá no estabelecimento falou bem do vendedor e o dono mudou de opinião. O dono não ia comprar nada. O que ele fez? Ele comprou o dobro do que ele comprava antes, ao invés de não comprar nada. Isso para você ver a diferença que faz essa mudança de mentalidade. Todos nós, sejamos o açougueiro, o padeiro ou o rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas que requeiram o seu tempo, energia, desprendimento e meditação. Um velho e célebre poeta romano, Publius Cyrus, disse: estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Quando que a gente se interessa pelo outro? Quando o outro se interessa por nós, né? Olha para você ver o tanto que é interessante. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Um jeito simples de causar uma boa impressão inicial. Vamos ver como, hein? Como causar uma boa impressão inicial. Uma expressão apresentada por uma mulher na sua fisionomia é muito mais importante do que o vestido que ela usa. Então, olha a fisionomia, o poder da fisionomia. A mulher gastara uma fortuna com peles, diamantes e pérolas, mas não fez nada em favor do seu rosto. Irradiava aspereza. Charles Schubert disse-me que o seu sorriso valia $1 milhão. Ações falam mais do que palavras, e um sorriso diz: gosto de você. Você me faz feliz, estou satisfeito por vê-lo. Então, olha o que um sorriso fala, o corpo fala, né? Tem um livro sobre isso. Então, a sua fisionomia, os seus gestos falam muito mais do que as suas palavras. Então, olha só, vou repetir essa parte.
O seu sorriso vale mais do que US$ 1 milhão. Ações falam mais do que palavras. E um sorriso diz o quê? Um sorriso diz: gosto de você, você me faz feliz, estou satisfeito por vê-lo. Eis porque os cachorros fazem isso com saltos. Eles ficam tão contentes quando nos veem que pulam por nós. Por isso, naturalmente, nós sentimos uma satisfação em vê-los, o sorriso em vê-los. Agora, um sorriso de uma criança tem o mesmo efeito também, o mesmo efeito. Olha para você ver o poder do sorriso. Em vez de ficar com aquela cara carrancuda, aquela cara de tristeza, ninguém merece, né, gente? Quem trabalha com pessoas, então, vou te falar, a pessoa vai lá só uma vez e não volta nunca mais. Os homens são tão orgulhosos de seu nome, a importância do nome das pessoas. Os homens são tão orgulhosos de seu nome que tentam perpetuá-los a qualquer custo nos filhos. Magnatas financiam músicos, artistas e escritores, conseguindo assim que suas obras fossem dedicadas. É importante chamar as pessoas pelo seu nome. Elas se sentem importantes. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Incentive as pessoas a falar delas mesmas. Você tem que mostrar que você realmente preocupa com elas, saber das pessoas, deixar a pessoa falar e não só você falar e a pessoa só te escutando, gente. A gente tem que mostrar interesse pelas pessoas e um interesse sincero. Não adianta com falsidade, não resolve nada. Agora tá falando aqui, ó. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Falando incessantemente sobre você. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é interessante como você, porque gasta o seu tempo ouvindo sua trívola tagarela. Adiante-se logo e interrompa no meio da sentença. Isso aqui, gente, é o que você não deve fazer. O que você não deve fazer? Vou repetir mais uma vez que eu achei muito importante. Como fazer com que as pessoas corram de você, ridicularizem você pelas costas, né? Falem mal de você pelas costas, ou mesmo te desprezem. O que você vai fazer que as pessoas vão te desprezar? Então, elas vão mostrar, nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo, isso não é legal. Fale incessantemente sobre você. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Você passa na frente e fala. Errado também. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar o seu tempo ouvindo sua frívola tagarela? Adiante-se logo, interrompa no meio da sentença. Tem muita gente que não sabe esperar a pessoa falar para ela poder falar. Isso acontece muito, né? Mas isso é mais próprio de crianças, né? Crianças. Agora, adultos, infelizmente, ainda tem adultos que fazem isso. A gente tem que esperar a pessoa terminar de falar, concluir o que ela vai falar para depois a gente estar falando. Como saber o que conversar com cada pessoa? Theodore Roosevelt, quando ele esperava um visitante, ele passava acordado até tarde. Na véspera, né? Ele passava acordado até tarde na véspera. Vamos ver o que ele fazia. Ele ficava lendo sobre o assunto que sabia interessar particularmente o hóspede. Então, ele ia ler os assuntos que interessavam o hóspede dele, que ainda ia chegar. A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Theodore Roosevelt,
Não, gente, vamos voltar essa parte. A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Dewey afirma que ser importante é o desejo mais profundo da natureza humana. Sobre isso, Jesus disse: faça aos outros o que você quer que os outros lhe façam. Pequenas frases como, olha só as frases que são muito importantes a gente estar usando. Teria você a bondade de? Queria fazer-me o favor? Muito obrigado, né? São frases importantes da gente estar usando, né? Como diz, frases mágicas, né? Tem as palavrinhas mágicas, né? E essas que são as frases mágicas. Dar atenção para os alunos tímidos, né? Para os professores aí. Eu sou professora, né? E tem muitos professores, ó. Dar atenção para os alunos tímidos, inseguros, porque todos merecem a nossa atenção e o nosso reconhecimento das suas qualidades. Eu acho que, na verdade, esses são os que mais precisam da nossa atenção, né? Os alunos tímidos, mais calados, mais inseguros. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender de maneira sutil que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo e o faz sinceramente. Agora, gente, a última parte, né, pra gente finalizar. Fale, eu achei também muito importante essa fala aqui no livro de Dal Garnier. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas. Diz Diswell em um dos homens mais perspicazes que jamais governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Vocês me desculpem a pronúncia do inglês, tá? Tô estudando agora, pegando firme no inglês agora, porque não é o meu forte, mas eu tô sentindo a grande necessidade de estar estudando mais o inglês. Mas é isso aí, eu acho que o mais importante é o que eu passei para vocês, né? Sobre a gente preocupar mais com o outro do que com nós mesmos, né? A gente mostrar um sincero interesse pelas pessoas, tratar as pessoas bem, com cortesia, com elegância, com mais amor, né? Eu acho que tá precisando muito disso nesse mundo nosso. E como eu gostei muito, mas muito mesmo desse livro, por isso eu resolvi trazer algumas partes que eu achei muito interessantes para vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A próxima será a quarta parte do livro, tá? Que eu trarei para vocês para a gente estar finalizando. Não esqueça de curtir o canal se vocês tiverem gostado, né? Curtir e se inscrever, tá bom? Fiquem com Deus.